Bom, então, para a gente repercutir essa decisão do Senado, nós convidamos o consultor legislativo Gilberto Guerzoni, ele está aqui ao meu lado, vamos mostrá-lo aqui. Gilberto Guerzoni, bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Senado Notícias. Bom dia, Tiago. Bom, essa decisão do Senado ela é soberana e, como vimos aí, o presidente Davi Alcolumbre falou que nos trâmites formais ele agora tem que comunicar ao presidente Lula que houve essa rejeição, não é isso? Isso, é uma atribuição privativa do Senado Federal aprovar ou não o nome de diversas autoridades, né, inclusive os ministros do Supremo Tribunal Federal, e a partir daí, havendo a rejeição, cabe ao presidente, né, do Senado informar ao presidente da República que o nome foi rejeitado pelo Senado Federal, né? Ou seja, é uma atribuição privativa do Senado. Inclusive, hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, soltou uma nota oficial, né, no final da noite de ontem, reafirmando que a matéria é de competência privativa do Senado Federal. Certo. Agora, a nova indicação também pela Constituição cabe ao presidente da República. Então, assim, haveria a possibilidade de ele indicar novamente, por exemplo, o próprio Jorge Messias? Olha, em tese não há nada que proíba expressamente, né? Inclusive, ontem, o relator da indicação do advogado-geral Jorge Messias, o senador Everton, chegou a cogitar essa possibilidade, né? Ou seja, formalmente não há um impedimento, a questão é política. O que se prevê na Constituição é que, rejeitado o nome, essa indicação é arquivada. A partir daí, cabe ao presidente da República indicar um novo nome ou, em tese, o mesmo nome passará pelo mesmo procedimento, né? O nome será comunicado ao Senado Federal, será encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, haverá sabatina na Comissão de Constituição e Justiça e, independentemente do resultado da sabatina, que é o que prevê o regimento, o nome encaminhado ao Senado Federal, ao plenário do Senado, onde será votado. E será aprovado se tiver a maioria absoluta dos votos, ou seja, 41 votos. Há 132 anos não ocorria essa rejeição pelo Senado de um indicado para o Supremo Tribunal Federal. Gostaria que você contasse um pouquinho para os nossos telespectadores em que circunstâncias isso se deu lá atrás, ainda no início da República, né? Isso. Desde a criação do Supremo Tribunal Federal, né, pela Constituição de 1891, a gente só teve rejeições de nomes no governo Floriano Peixoto, né, o nosso segundo presidente. Na época havia um conflito muito grande entre o Poder Executivo e o Senado Federal, e isso refletiu nessas rejeições. 5 nomes indicados pelo presidente Floriano Peixoto foram rejeitados pelo Senado, né? O caso mais notório é do médico Barata Ribeiro, né, que depois foi até prefeito do Rio, né, com bastante destaque, né? O Senado rejeitou o nome de Barata Ribeiro e, na época, a então Comissão de Justiça e Legislação do Senado, que é a atual Comissão de Constituição e Justiça, ela justificou pelo fato de ele não ser um jurista, né? Mas o presidente Floriano Peixoto também chegou a indicar um militar, um general, que foi rejeitado, e 3 outros com formação jurídica foram todos rejeitados. Nesse precedente, o que aconteceu é que o presidente indicou novos nomes e esses nomes depois acabaram eventualmente sendo aprovados pelo Senado Federal, né? Isso ocorreu em 1894, ou seja, bem no início da República, em um momento bastante conflagrado. Desde então, a gente não teve nenhuma rejeição de ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal, né? Todas as nossas constituições posteriores mantiveram esse modelo que a gente tem hoje. O presidente indica e submete ao Senado Federal o nome dos ministros, e todos foram aprovados, né? Desde a Constituição de 88, a gente teve aí algumas dezenas de nomes e todos foram aprovados, às vezes com um placar mais apertado, um placar mais tranquilo, né? O placar mais apertado que a gente teve foi na segunda indicação do ministro Francisco Rezec, que teve 45 votos à época no plenário do Senado, né? Foi a
A votação mais apertada. A menor aprovação, o menor número de senadores aprovando um nome que a gente teve desde a Constituição de 88. Certo. Agora, o advogado-geral da União, ele não se licenciou do cargo quando foi indicado para cá, não há essa necessidade. Então, ele permanece advogado-geral da União até vamos dizer assim, o desejo do presidente da República, é isso? Isso, o cargo de advogado-geral da União é um cargo demissível ad nutum pelo presidente da República, né? É um cargo de ministro de Estado, com nível de ministro de Estado. Cabe ao presidente da República decidir pela escolha do advogado-geral da União e ele permanece. Não há nenhuma vinculação, né, entre a indicação, a rejeição do nome e a permanência no cargo de Jorge Messias como advogado-geral da União. Agora, falando sobre uma possível nova indicação, Guerzoni, não há necessidade de um prazo para que essa indicação seja analisada pelo Senado? É uma análise mais que a mesa, os senadores fazem para a celeridade da tramitação de uma indicação como essas? Não há prazo para nenhuma das etapas dessa indicação, né? A indicação é atribuição privativa do presidente da República, cabe ao presidente da República decidir o momento em que ele fará a indicação, e a apreciação do nome é atribuição privativa do Senado Federal. Também cabe ao Senado Federal decidir o momento da apreciação desse nome e encaminhamento do resultado ao presidente da República depois da apreciação. Então, não há prazo para que isso aconteça, inclusive no caso do advogado, da indicação do advogado-geral Jorge Messias, formalmente a indicação só veio para o Senado recentemente, né? Apesar da vaga ter surgido aí no final do ano passado, e do nome ter sido anunciado pelo presidente da República também no final do ano passado, formalmente a mensagem do presidente só veio há algumas semanas, né? Então não há prazo para que nada disso aconteça, né? Tudo aí é uma questão política, né? O presidente da República avaliará politicamente e o Senado avaliará politicamente o momento da apreciação do nome. Agora, para a gente terminar, você citou logo no início da nossa conversa a nota que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, emitiu ontem após o resultado da votação aqui no Senado. Quais são os impactos de a Suprema Corte ficar com integrantes a menos? Olha, esse é um problema operacional no Supremo Tribunal Federal, né? Você tem aí um número muito grande de processos que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, né? O nosso Supremo Tribunal Federal tem muitas atribuições, né? Mais do que normalmente acontece com cortes supremas, e o número de processos é bastante grande que tramitam pela Corte, né? Isso, obviamente, causa um aumento da carga para os demais ministros, né? Há vários processos que estão no gabinete do ex-ministro Luiz Barroso, que era o ministro que deixou a vaga, né? Para a qual foi indicado Jorge Messias, né? Então esses processos estão parados ainda no gabinete, no antigo gabinete do ministro Barroso. Então isso causa um problema operacional na Corte. E pode causar também alguns problemas em algumas decisões tomadas pela Corte. Inclusive, a possibilidade, como nós temos hoje 10 integrantes apenas, aumenta a possibilidade de ocorrer empate em algumas dessas decisões. Isso pode gerar um impasse. Nós tivemos, quando foi indicado o ministro Lewandowski, houve um empate de uma determinada decisão no Supremo Tribunal Federal e se aguardou a posse do novo ministro para que esse desempate acontecesse. Então, isso pode ocorrer, né? Ou seja, nós temos problemas operacionais no funcionamento da Corte com um ministro a menos, é uma Corte pequena, né? Isso tem um efeito significativo. Tá certo, Guerzoni. Então, só lembrando os requisitos, então, para uma nova indicação. O indicado ou indicada, né? Deve ser brasileiro nato, ter reputação ilibada, notável saber jurídico, e há uma questão também de idade, ter mais de 35 anos
e menos de 70 anos na data da posse lá no Supremo, não é isso? Exato. A Constituição coloca 2 requisitos objetivos, né? Ser brasileiro nato e ter entre 35 e 70 anos, né? São requisitos objetivos, você verifica ali no momento, e 2 requisitos subjetivos, né? Que é a reputação ilibada e o elevado saber jurídico, né? Isso, notório saber jurídico. Isso é avaliado pelo presidente da República quando faz a indicação e pelo Senado Federal quando aparecia essa indicação. Não há nenhuma regra objetiva nisso. Só lembrando a rejeição do nome de Barata Ribeiro, né? O único precedente que a gente tem que objetiva isso é que quando Barata Ribeiro foi rejeitado, o Senado usou como argumento o fato de ele não ser bacharel em direito, né? Então a gente tem esse único precedente 132 anos atrás, em que o Senado entendeu que o ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser bacharel em direito, ele não pode ter uma outra formação. Mas é um precedente bastante antigo, em tese o Senado pode até reformar esse entendimento, mas são requisitos subjetivos que vão depender aí do presidente e do Senado Federal para avaliar.